Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Trechos da mensagem Governo Íntimo, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha nesta manhã. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Vitória, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Enquanto a guerra vai transformando o quadro político e social da evolução terrestre, não se deve conceder qualquer formação ao pessimismo, embora as comoções da alma coletiva dos povos. Aquele Senhor magnânimo e sábio, que rege os destinos do orbe, assentado no trono da vida, tem o poder de renovar as coisas. Instituiu-se simbologia popular nesse sentido. A campanha da vitória do bem empolga os corações. Importa recordar, porém, que o V simbólico reclama companheiros que lhe organizem a efetividade desejável. Vitória é a coroa da luta e nunca surgirá sem o V de visão, vigilância, valor, vontade. A visão relaciona a previdência, a autocrítica, o conhecimento real das situações. A vigilância enfeixa a reflexão, a resistência e a preparação. O valor constitui a coragem, a renúncia e o caráter. A vontade representa a determinação, a disciplina, o poder mental. É preciso que o discípulo do Evangelho compreenda a extensão da luta que se desenvolve no imenso teatro do mundo. Tome cada um as energias próprias e utilize-as rumo às claridades do porvir. Enxadas, charruas, árvores, sementes são também suas armas. Sua primeira frente de combate é o lar. E seu primeiro clarim deve soar na consciência do homem justo. Vitória deve ser verdade e vida em Cristo. Trabalhemos sem descanso, porque o Senhor fará novas todas as coisas envelhecidas.
Espiritismo em Marcha. Agenda. Continuam as instituições espíritas em Caruaru, em todo o estado, todo o Brasil, com as reuniões públicas, na sua grande maioria, suspensas. A realização de lives tem havido como prioridade na divulgação da doutrina espírita. Então, através da internet, você pode, sobretudo pelo contato que se estabelece nessas lives, a possibilidade de estabelecer as conexões espirituais que nos trazem muito bem e que, de certa forma, tem feito muita falta nas chamadas reuniões públicas, mas que podem ser também compartilhadas e recebidas através das conexões mentais que se dão durante as transmissões de palestras, de lives, de seminários pela internet. Então, procuremos utilizar esse meio para, de certa forma, nos fortalecermos espiritualmente até que essa pandemia seja superada, o que provavelmente só ocorrerá lá para o final do ano com a vacinação da maioria da população. Então, deixamos aqui essa orientação e procuremos, de certa forma, manter, pela leitura de livros, pelo contato via mente, via pensamento, nesses esclarecimentos muito importantes que a doutrina espírita sempre vem renovando através do meio de comunicação, que agora o principal é a internet. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Instruções dos Espíritos, a indulgência, continuação. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber
se não a terá merecido. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem, semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade, na opinião em geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que nota os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em resumo, não é proveitosa ou moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê no fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Resposta dos Espíritos. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridiculize, porque então falta caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, lemos: Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Cada Qual, e que se encontra no livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constitui tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros,
pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre com mais largueza pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeira Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, Rádio Ouvinte, nesse espaço direcionado a perguntas, a tirarmos dúvidas, a esclarecermos melhor a doutrina espírita. Devido à pandemia, o programa ainda não é transmitido ao vivo e nós iremos compartilhar algumas perguntas com os temas que abordamos durante essa manhã. Vamos agora para uma dessas perguntas. Como podemos colocar a vontade divina acima de nossos desejos? O Espírito Emmanuel faz uma observação importante a respeito disso na mensagem que lemos do livro Fonte Viva, a mensagem Cada Qual. Quando ele, analisando aquela passagem bíblica, onde o apóstolo Paulo faz referência de que há diversidade de bens, de dons, aliás, mas o Espírito é o mesmo, Emmanuel enfatiza o seguinte: coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. A questão é essa: todos nós trazemos grandes potencialidades, dons semeados pelo Criador em nosso íntimo, mas que se encontram enregelados, amortaçados pelo envolvimento que cultuamos ao longo de diversas encarnações no materialismo, na busca da realização maior da vida como conquista de ordem temporária e material. Isso bloqueou um grande potencial de realização que trazemos no nosso íntimo. Quando nos abrimos às transformações
que o Evangelho do Cristo possibilita, quando passamos agora a cultuar novos valores, a nos preocupar, a termos atenção com as orientações das leis divinas, quando nos dispomos a fazer o bem, nós começamos a quebrar essas cascas grossas que o materialismo sedimentou em nosso psiquismo, nas potencialidades que trazemos. E a partir daí, abre-se um grande potencial de realização que o Espírito Emmanuel sintetiza dizendo: coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. No sentido de que, fazendo o trabalho que nos cabe de direcionarmos a nossa liberdade, o livre-arbítrio, para o bem, para o amor ao próximo, nós estabelecemos as aberturas indispensáveis para a atuação da vontade divina através dos benfeitores espirituais em nosso entendimento, em nossa vida. E o resultado, como o próprio Emmanuel aqui coloca, será o aproveitamento máximo dessas potencialidades que estavam amortaçadas pelo materialismo. É a isso que Emmanuel se refere ao dizer: coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Tal como o próprio apóstolo Paulo havia dito, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos então para mais uma questão. Falando ainda sobre potencialidades, a que potencialidades de progresso Emmanuel se refere na mensagem Governo Íntimo? A abertura do programa, nós trouxemos trechos da mensagem Governo Íntimo, que faz parte do livro Pão Nosso. E nesta obra o Espírito Emmanuel deixa essa expressão bem caracterizada. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, vírgula, reclamando trabalho. Vamos analisar esse conteúdo precioso que esse benfeitor espiritual nos traz. Emmanuel se refere ao fato de que na nossa mente, no nosso íntimo, estão esses grandes potenciais que resultarão no progresso e na sublimação de nosso espírito. Mas interessante, essas extensas potencialidades reclamam trabalho. É o trabalho de fazer a limpeza das arestas do material podre que alimentamos durante várias encarnações, por termos nos distanciado dos propósitos da vida, dos propósitos evolutivos. Agora, com a aproximação nossa da revelação espírita, de um melhor entendimento do funcionamento das leis divinas e das possibilidades de parceria com os espíritos do bem, nós somos chamados, através do trabalho, porque vai exigir trabalho, a limpeza, a superação dos embaraços do nosso passado existencial. Realizado essa parte que nos cabe, através do burilamento íntimo,
da reforma moral, do aprimoramento do nosso espírito ao Evangelho do Cristo, nós teremos então extensas potencialidades de progresso e sublimação externadas nas aberturas de despertamento espiritual profundo a que a espiritualidade nos chama. É a isso que Emmanuel se reporta. Podemos e devemos fazer esse trabalho a partir de hoje, agora, de não ficarmos mais adiando, tal como já aconteceu, sem dúvida nenhuma, em outras oportunidades encarnatórias, mas nessa atual, em que estamos em pleno desenvolvimento das promessas do Cristo do Consolador, que é a doutrina espírita estabelecida no Brasil, através de inúmeros médiuns missionários que vieram sedimentar, fortalecer esses princípios, justamente nessa época em que nós estamos agora encarnados. Não podemos mais adiar de forma nenhuma. Aproveitemos essa oportunidade e nos abramos a fazer esse trabalho que possibilitará que as potencialidades inatas em nós venham a se expressar na presente encarnação. Vamos ainda para uma última pergunta com os temas que tratamos nesta manhã. Porque o amor de Deus resume todos os deveres do homem segundo o Espiritismo. Aliás, segundo o Evangelho. Exatamente no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, que estivemos ouvindo nessa manhã, é assinalado pelos benfeitores espirituais essa expressão: porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Para, de fato, trabalharmos esse amor a Deus, nós precisamos conhecer a natureza, a atuação das leis divinas. E neste campo, a revelação espírita nos trouxe detalhes, evidenciou a realidade da vida pós-morte do corpo, mostrando as consequências do que nós fazemos aqui na Terra, no plano espiritual. E de que, a partir desse entendimento renovador do conhecimento dessas leis, a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, coloca de uma forma inteligível e compreensível o funcionamento, a atuação do amor de Deus através de suas leis. Com esse conhecimento, nós podemos agora estabelecer um roteiro, uma caminhada da prática do bem, do amor, da caridade, que é a consequência natural, por termos realizado primeiramente essa aproximação com a lei de amor. Porque até a presente encarnação nós sempre andamos nos desviando, achando que Deus era um Deus injusto ou um Deus imperfeito. Mas agora, com a revelação espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agradecemos a todos a audiência. Estejam novamente conosco com o Espiritismo em Marcha todos os domingos, 7:30 da manhã. Muita paz para todos.